Vamos dar prosseguimento à proposta espírita em Joana de Ângeles, com mais uma ideia trazida para a nossa irmã, fazendo a junção com os ensinamentos espíritas, com a doutrina que nós estamos estudando e trazendo pelo aspecto transpessoal. Vamos ver aqui, hoje, o que nós vamos trazer da proposta de Joana, que nós estamos falando do objetivo, né, doutrinário de Joana de Ângeles. Hoje nós vamos trazer mais um pouco o estudo do livro Ser Consciente. Vamos falar hoje sobre a pessoa. A pessoa, Joana de Ângeles fala sobre a pessoa nesse livro Ser Consciente, dando mais um olhar, né, para o desenvolvimento da nossa própria consciência. Então, durante vários séculos, a pessoa recebeu várias definições. Do ponto de vista psicológico, a pessoa é um ser que se expressa múltiplas dimensões, tem seus conteúdos comportamentais, humanistas, existenciais, novos potenciais vão estruturando esse ser que alcança a plenitude, conforme nossas existências e vivências. Os estudos transpessoais, falamos já isso anteriormente, vão incorporando as teses orientais que levam à ideia de vidas anteriores, considerando a pessoa um ser integral. E aí as dimensões vão cada vez mais se expressando em manifestações muito variadas, transcendentes mesmo. As dimensões da expressão da pessoa integral, essas que nós vamos estudar hoje, envolvem consciência, comportamento, personalidade, identificação e individualidade. Vamos falar cada uma em nosso encontro. A pessoa observada do ponto de vista imortal, que é a ideia do pré-existência ao corpo, essa é a ligação da transpessoal com a filosofia oriental. Sua origem vai se perdendo em milênios, passado todo um processo de experiência, de vivência, para alcançar o processo evolutivo. Então, a pessoa ela vai sintetizando em cada experiência corporal, cada reencarnação, as dimensões que vão trazendo o aprimoramento, a preservação, trazendo recursos para desabrochar em cada momento corporal. Isso tem embrião e são essenciais para cada existência do nosso ser na Terra, nas vivências materiais. Vamos falar sobre consciência. Jung define consciência como a relação dos conteúdos psíquicos com o ego, na medida em que essa relação é percebida como tal pelo ego. Então, o ego, quando ele consegue perceber que existe um conteúdo que vem dentro do ser, né? Ele toma consciência. Isso que é a percepção. Quando o ego percebe o que existe, o que está acontecendo, como é que ele está agindo, isso se chama consciência. Então, a consciência adquirida, ela identifica o conhecimento do fazer, do saber, do amar, e vai ampliando as possibilidades para realmente, cada vez mais, ir penetrando em dimensões mais avançadas, mais transpessoais, mais metafísicas, onde outras realidades servem de base do ser pessoal. Então, não é só essa realidade que está aqui, mas à medida em que eu vou adquirindo consciência, eu vou ampliando as possibilidades de ver outras dimensões. E essas outras dimensões fazem parte de uma realidade que nós não temos consciência no momento, mas cada vez mais vamos adquirindo através justamente dessa percepção do ego, dessas possibilidades de irmos a dimensões cada vez mais transpessoais, né? Que seria
à questão de alcançar estados alterados da nossa consciência objetiva. Vamos falar agora sobre comportamento. As atitudes que nos caracterizam, que são resultados de convívio social, de aspirações cultivadas, geram a consciência individual. Essa consciência individual responde pelo grupo social, em face de aplicar os valores adquiridos. Então, nós adquirimos pelo convívio social, pelas aspirações que nós, os desejos que nós temos, geram a consciência individual, que vai gerar a consciência do grupo. Então, eu aplico meus valores adquiridos naquele convívio, crio uma consciência grupal, crio uma consciência social através da consciência individual, que é o resultado desse convívio social anterior. Então, é uma cadeia, né? É uma cadeia da nossa vida. No comportamento, nós realçamos ambições do desejo. Essas ambições são responsáveis pela liberação emocional. Ou também o presídio, no qual transita os vínculos que se permite desenvolver. Então, as ambições e os presídios, uma coisa eu libero, outra coisa eu rejeito, eu reprimo, isso é onde transita esses vínculos que permite com que desenvolva o meu comportamento. A pessoa é, acima de tudo, a sua mente. Ela elabora, ela se torna a mente, ela cultiva, ela experimenta. Tudo isso faz parte do processo mental dela, né? E aí, conforme ela libera emocionalmente ou ela reprime, ela vai transitando, permitindo desenvolver o comportamento dela. A mente algema e libera. E ela necessita de disciplinas austeras para ser comandada. Ela não precisa ter um domínio irredutível. É importante que a gente tenha fluidez na mente, para que a gente não algeme a mente. Que a algema, né, que a mente faz, que ela segura que o processo, ou ela libera o processo, mas eu preciso disciplinar para que não haja um domínio irredutível da mente em cima das coisas que eu quero. Eu preciso deixar com que ela negocie com as minhas emoções, e aí torna o comportamento mais fluente. Sendo assim, quando o desejo expressa a qualidade da pessoa, responde pela conduta pelos fatores daí decorrentes. Então, o desejo faz com que eu veja que pessoa é aquela, e ela responde pela conduta que ela exigiu, que ela escolheu. E, à medida em que ela responde pela conduta, ela responde também pelas consequências. E comportamento impõe, então, necessidades. Expressa, define a pessoa, né? Ela expressa as necessidades, ele impõe, né, as necessidades, expressa as necessidades, e isso, simultaneamente, vai definindo quem é você, quem sou eu. Só o autoconhecimento favorece o comportamento. Por quê? Porque você, se conhecendo, você decide, você sabe, você estrutura o seu comportamento, o seu desenvolvimento pessoal. Você sabe quais são as possibilidades que tem de agir, de agir certo, de escolher, de saber o que convém, o que não convém. Então, ele é um estruturador do ser imortal, é esse autoconhecimento, né? Porque você conhece e define o que você quer ser, o que você quer fazer, quais são as suas necessidades. Vamos falar de personalidade. A aparência para ser conhecida. Normalmente, ela está em distonia ainda com o eu profundo, com esse eu real. E aí gera conflito, porque muitas vezes eu quero mostrar uma pessoa, mas dentro de mim tem outra, e eu ainda não conheço essa outra. Ela está em distonia. É muito complicado, eu tenho que passar
a buscar esse eu profundo, esse eu real, quem realmente sou eu, para não gerar esses conflitos. Então, a personalidade, ela vive sempre em permanente representação. Eu represento o que eu quero ser, e aí eu me mostro. São conteúdos mentais que você representa para ser alguém em determinado lugar. Não que seja negativo, não. A gente representa, sim, uma personalidade diferente, né? Essa persona em cada situação. Eu não posso, numa situação, eu tenho que muitas vezes ser diplomata, eu tenho que ser uma pessoa acolhedora, né? Eu não posso ser uma pessoa igual em todos os momentos. Mas na hora de uma firmeza, eu preciso ter firmeza. Eu não posso ser aquela pessoa tão meiguinha que tudo passa por cima. Muitas vezes eu tenho que ter firmeza. Então, eu preciso dessa mutação, né? Dessa minha representação, dependendo do que eu pense, dependendo do que eu quero. E isso, as leis, costumes de cada época, de cada cultura, dominam, né? Esses conteúdos mentais. Então, em cada momento, eu aprendi ou me representei em função daquilo que a cultura me exigiu, né? É transitória. E etapas reencarnatórias vão mostrando, se você tem um retrato de cada encarnação sua, você vai ver que você representou várias personalidades, definindo experiências dos sexos, na cultura, na inteligência, na arte, no relacionamento interpessoal. Então, dependendo do que eu precise naquela época, daquilo que convém naquele momento, eu vou fazendo representações. Cada pessoa reencarna com características de experiências anteriores e vai submetendo a cada fase do seu aprimoramento, vai submetendo essas características para ir fazendo as mudanças, transitando, então, com aquilo que eu trago, pessoal, por aquele momento, e eu vou condicionando aquele momento para fazer as mudanças que vão se transformar em características herdadas numa outra encarnação. Então, o desafio da terapia transpessoal é trabalhar para que a pessoa assuma a sua realidade positiva, superior, trazendo conteúdos mentais elevados, desencarcerando-se, até que consiga perfeita harmonia entre ser e parecer. E aí esse eu profundo, ele vai se integrando com o eu real, com a personalidade de hoje, né? Vai trazendo esse eu real, passa a ser o eu da minha personalidade. Isso é o trabalho que é feito em evolução. São conteúdos mentais que vão crescendo, que vão se elevando, que vão alcançando essa harmonia. Por isso, desencarcerando-se, quer dizer, vai tirando as amarras daqueles passados, daquelas experiências anteriores, que muitas vezes deixam marcas, deixam situações pesadas do nosso passado. Identificação. De duas formas a pessoa se identifica com os valores do progresso: externa ou internamente. A identificação externa impõe lutas, conflitos, porque eu preciso assimilar comportamentos sociais. E o apego é uma condição justamente importante. Primeiro eu me apego, né? E eu tenho uma existência. Muitas vezes eu estou apegada a uma situação de uma última existência, e aí eu entro em conflito, entro em luta para assimilar os comportamentos sociais de hoje. E essa condição do apego é muito séria. O apego externo, ele é menos danoso do que o interno. Por quê? O interno é responsável pelos vícios, pelas paixões degenerativas, trazendo patologias dolorosas, cruéis. O apego externo é apenas aquela questão: estou apegada à mamãe, estou apegada a um livro, estou apegada a
Agora, o apego interno, não. O apego interno é uma assimilação de comportamento que eu já venho vivenciando, e aquilo ali não tem... se você não tiver consciência do que está existindo dentro de você, você vai buscar aquele vício, vai ficar preso àquelas paixões sem que você comande, porque você não está vendo o objeto. Você vai ao objeto, instintivamente. Então, identificação assinala o estágio de evolução de cada pessoa. Vamos ver com quem ela está identificada. Se ela está identificada já com o self, já com esse eu profundo, já com o processo humano dela, né, imortal, ou se ela ainda está identificada com apegos do passado, com amarras do passado. Para conseguir se elevar, ela deve se libertar daqueles valores, desidentificando-se de hábitos milenários, fixados atavicamente, aqueles painéis lá do ser, do vivência, né, anterior, gerando falsas necessidades, que vão se tornando fundamentais para o ser humano e tornam-se responsáveis pelo sofrimento, nas diversas facetas do sofrimento que a gente já viu anteriormente nos nossos estudos. Então, a desidentificação é que vai conduzindo a conquistarmos patamares elevados. Então, você se autoencontra e se autorrealiza. E aí sim, passa a ter a ser responsável pelas suas escolhas, a trazer uma condição mais elevada de escolha, de comportamento, de necessidades. Aí passa a ser necessidades reais e não falsas, que são identificadas com aqueles hábitos atávicos daquele mundo que está ainda dentro de você gravado. Agora, individualidade é o somatório de todas as experiências. O que eu vivi antes, e que eu não perco. A individualidade é aquela união que vai integrando as personalidades com os conteúdos positivos delas. É o ser pleno, potente, que alcançou a autorrealização. É imperecível, é o espírito em si mesmo. Ele não morre nunca. E ele vai reunindo as dimensões conscientes do que você vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer, né? E aí traz a pessoa integral, que é a pessoa ideal. Na visão de psicologia profunda, este é o ser total, a pessoa transitória, individualidade, eterna, superou os condicionamentos, comportamentos pessoais de consciência livre. É o ser total, aquele que vive na transição, mas é individualizada e é eterna. Então, falamos, então, das questões todas relacionadas com a pessoa. Consciência, comportamento, identificação, identidade, tudo isso é importante para que você resuma, né, a sua consciência. Quem é você? Como é que você vai se comportar? Como é que você vai mostrar a sua personalidade? Com o que você está se identificando? Com o que você está... Como é que você está desenvolvendo a sua individualidade? Enfim, tudo isso somos nós. Nós temos todo esse processo de completude para chegarmos ao Ser Supremo. Então, mais dados sobre o ser consciente na próxima semana, que nós vamos falar sobre uma parte um pouquinho mais refinada, porque nós vamos ver sobre os desequilíbrios em cima dessa pessoa. Tá? Então, vamos
Vamos lembrar que nós temos essa função, né? A função de alcançarmos a plenitude, mas que trazemos uma bagagem do passado e que precisamos nos desidentificar com aqueles padrões do passado para vivermos, então, essa fluência nova, essa emanação de energia positiva, para que a gente possa criar a pessoa integral, plena, sem mistérios, sem repressões. Eu acho que vale a pena. Que Jesus esteja com vocês. Que o manto de luz dele ilumine a casa de todos que estão aqui em ligação com a nossa querida Joana de Anjos. Graças a Deus.